Então, pessoal, vamos fechando os olhos, sentando em uma postura confortável. Ajustando o corpo. A gente inicia fazendo uma inspiração pelo nariz, bem longa e profunda. E depois exalando pela boca como um alívio, relaxando, soltando. Mais uma vez, inspira. E exala, relaxa, solta. E uma última vez, com bastante consciência e presença, inspira. E ao exalar, você solta totalmente, relaxa os ombros. Deixa os braços em repouso, as mãos descansando. E dê uma atenção especial aos músculos da face. Relaxando o maxilar, os lábios, as bochechas. Deixe os olhos bem serenos, as pálpebras, sobrancelha, testa. Um semblante tranquilo, sereno, suave. E nessa postura mais receptiva, mais tranquila, você vai trazendo a intenção de que chegou o momento de você soltar, descansar. É a oportunidade de você aproveitar o aqui e o agora como ele é e receber, perceber e se envolver com as bênçãos naturais do momento presente. E sabendo que a partir dessa presença é a oportunidade de você se conectar com aquilo que é sagrado e divino no seu coração. É uma oportunidade também desse contato mais íntimo com a sua espiritualidade, com seus mentores, mentoras, e também com os guias e a espiritualidade da Casa Fraternal, todos já aqui presentes. Mas iremos agora nos conectar de maneira mais consciente. E com essas intenções, sem pressa, você vai respirando e sentindo a respiração com naturalidade. Permitindo que o ar preencha o seu corpo, saia com suavidade. Mas enquanto respira, você se conecta com essa potencialidade sagrada e divina do elemento ar. Respirando o ar abençoado, cheio de prana, de força vital, de Espírito Santo. Um ar sagrado que vai adentrando o seu ser e trazendo cada vez mais uma sensação de leveza, de serenidade, de paz. Uma presença amorosa, pacífica. E enquanto esse ar entra, essa força vital vai acendendo uma frequência luminosa no centro do seu peito, acendendo a chama crística do seu coração, da sua divina presença, que aos poucos vai iluminando todo o seu ser e trazendo cada vez mais
um sentimento de plenitude, de paz. E com essas intenções, com essa chama acesa, com essa luminosidade do seu ser, você nota que aqui e agora existem várias outras luzes de diversos servidores da luz maior. Você sente a presença amorosa dos seus mentores e mentoras ao seu redor, enviando uma vibração pacífica de amparo, carinho, respeito, de amorosidade. E sentindo um envolvimento harmonioso entre você e a sua equipe espiritual, a sua família espiritual. E mais profundamente notamos que existem laços harmoniosos envolvendo a todos nós do plano material e do plano espiritual. Laços de amor, de união, de fraternidade. Uma frequência sublime de vibrações perfeitas, integradoras, compassivas, nos envolvendo a todos nós, filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe. E nessa sintonia sublime entre a filiação de Deus, notamos e nos abrimos de maneira receptiva para perceber e receber essa chuva de bênçãos que vem do alto, como gotas multicoloridas, cristalinas, de vibrações puras, provenientes da fonte de Deus Pai e Mãe. Frequências que vêm do alto, das hierarquias cósmicas e celestiais, das hostes angélicas, das forças naturais de Deus e dos grandes mestres que nos acompanham. Essas luzes, essa frequência agora desce e encontra morada em nosso ser, abençoando nossas mentes, nossos corpos, nossas almas, abençoando todo o nosso ser. Sentimos esse profundo amor de Deus Pai e Mãe, enquanto permanecemos envoltos com nossos irmãos e irmãs, através de vibrações sagradas e sublimes. Neste sagrado momento, sentimos a presença luminosa de nosso amado Mestre, Irmão Maior, Yeshua, Jesus Cristo. Sentimos também a presença amorosa e misericordiosa de nossa divina e sagrada Mãe Maria. E perante a Deus, afirmamos em verdade. Consagramos todos os nossos pensamentos, palavras, atos e emoções nas forças de Deus Pai e Mãe e nos poderes de sua luz,
consagramos este momento nas forças de todos os mestres cósmicos e nos poderes de todas as hierarquias celestiais que acompanham este trabalho. E de corações abertos, pedimos solenemente, humildemente, para que os princípios vivos e divinos de todos os elementos aqui presentes sejam agora ativados e manifestados, para que tudo contribua com o seu propósito sagrado de curas, bênçãos e harmonizações. E para que tudo aconteça por meio do Espírito Santo e através de nossa divina presença, eu sou. De acordo com a lei maior e com a justiça divina, rogamos que somente a verdade, nada mais que a verdade, a mais pura e somente a verdade possa se manifestar aqui, agora e sempre. E nesta sintonia, permanecemos na presença das sublimes vibrações do alto, enquanto aguardamos as diretrizes do plano espiritual. Que assim seja, filha. Salve nosso amado Deus, Pai e Mãe. Salve. Salve os nossos grandiosos irmãos maiores, os amados e sublimes mestres do além-tempo que nos acompanham. Mas acima de tudo, salve a nossa divina presença, eu sou. Pois a divina presença que habita em mim é a mesma divina presença que habita em vós. A mesma divina presença, eu sou, que sempre foi e sempre será. Amados irmãos e irmãs, agradeço a presença de todos aqui e agora. Agradeço profundamente a presença. E sintam-se agora todos abraçados e envolvidos pelo meu amor, pela minha luz, pela minha vibração, que é a mesma vibração do Cristo e de Deus Pai e Mãe. Pois é a mesma vibração que habita no coração de todos nós. Eu não poderei levantar nem cumprimentar ninguém hoje de maneira direta, pois eu não posso perder essa oportunidade sagrada que estou tendo de total harmonização e sintonia com esse aparelho divino que é o meu grande menino Alan. Então me permitam permanecer assim enquanto for necessário, enquanto a gente pode seguir com esses conceitos primordiais que serão tratados neste momento. Neste sagrado momento, que é o único momento possível existente. Como é maravilhoso poder estar vivo. Como é maravilhoso ser
quem nós somos em essência. Como é maravilhoso podermos estar livres dessa grandiosa ilusão que nos tenta em afirmar que estamos separados. Por favor, meus irmãos, desde já, durante esta noite, permaneçam nesta sublime vibração de sintonia entre todos nós, pois é um fato que, em profundidade e em verdade, não existe separação entre nenhum de nós aqui presentes e nos que também não estão presentes neste momento. Nem entre o plano material, nem entre o plano espiritual. O que o nosso amado e grandioso irmão Tomé quis dizer, acima de tudo, não só quis dizer, como disse em nosso último encontro aqui em nossa casa, foi lhes trazer a informação pura e verdadeira de que toda a fonte do sofrimento, de toda a fonte, de toda a tribulação, desafios, desagrados, que toda a fonte de desconforto, de desentendimento, que toda a fonte de escuridão vem apenas de uma ilusão primordial. Apenas de uma, que é a crença na separação. Meus irmãos, minhas irmãs, o que o nosso amado irmão estava nos dizendo é que nós nunca fomos criados. Nós nunca nascemos e nós nunca morreremos. A criação só existe na nossa crença da separação da mente, da personalidade, da individualidade e do ego. Essa é a profunda verdade que estava por trás das palavras do nosso irmão Tomé. Pois quando ele disse, no momento da criação, houve uma separação de Deus, e aí criou-se a individualidade, o que ele estava dizendo é que houve um momento da criação do ego, da mente, da individualidade, como uma percepção. Mas a nossa verdadeira essência, que é a mesma essência divina de Deus Pai e Mãe, da fonte primordial, essa essência, ela nunca foi criada, pois ela sempre existiu e ela sempre existirá. Não tem começo e não tem fim. Quem tem começo e quem tem fim é a nossa mente, é o nosso ego, é a nossa personalidade. Vocês conseguem entender isso, meus amigos? Reflitam sobre essas palavras. Essa é a verdadeira resposta para aquela grandiosa irmã que participou aqui no primeiro encontro, onde ela disse que ela perguntou, né? O porquê que se somos perfeitos, se somos divinos, se somos crísticos,
o porquê que a gente está passando tudo que a gente passa, o porquê de toda essa tribulação, de todo esse sofrimento. É porque a vida está sendo experienciada através de uma mente que se acredita individualizada e separada. Esse é o porquê. O nosso grande dever na existência, a partir do momento em que a nossa personalidade, a nossa mente, o nosso ego foi criado e foi, por uma percepção, separado da fonte, a partir disso o grande dever é compreender que a separação é pura e simplesmente uma ilusão. É apenas uma percepção. E é essa percepção que causa todo o sofrimento. Quando nos entendemos como a verdadeira essência e fonte de que somos, quando nos entendemos como um ser infinito, ilimitado, divino, sagrado, sem começo e sem fim, quando a nossa mente, o nosso ego começa a perceber isso, é quando também começamos a trilhar o caminho da libertação do sofrimento, da cessação do sofrimento para se vivenciar a pura e infinita liberdade. Esse é o verdadeiro despertar. Essa é a verdadeira ascensão. O despertar para abrir os olhos para a vida e perceber que não há separação entre eu, você e nenhum de nossos irmãos e irmãs, em nenhuma linha de tempo e em nenhuma dimensão. Esse é o verdadeiro despertar que nos acorda da ilusão de que estamos sozinhos, de que somos independentes, de que não precisamos de nada nem de ninguém. Esse é o despertar. O despertar não para cessar a mente e o ego, mas para a mente e o ego servir com o seu propósito sagrado e divino, que é servir a própria essência, ilimitada e infinita. Esse é o verdadeiro despertar. Abrir os olhos da consciência, do ser interior, para sermos e estarmos em comunhão com o alto e com o embaixo, com a direita e com a esquerda, com a luz e com as sombras, pois não há separação em nenhum ponto de vista. A dualidade por si só é a raiz da ilusão, pois a dualidade é o princípio da separação. Mas uma coisa que é dual, ela é simplesmente a mesma coisa em uma escala diferente, simples assim. Frio e calor não são coisas distintas, são exatamente a mesma coisa em uma mesma escala, em graus diferentes. Isso é o despertar. Luz e sombras não são opostos, não são coisas distintas, são a mesma coisa em escalas diferentes, em níveis, em degraus diferentes, mas em essência é uma coisa só. Em última instância, tudo é essa mesma manifestação divina e sagrada. E é para isso que a mente humana, o ego e a nossa personalidade está aqui. Para
perceber e realizar essa verdade última. Não há verdade superior a essa. Não há. A verdade última é a verdade da união. E quando a mente entende que quem está por trás dela é o ser ilimitado, ela pode descansar. Ela pode parar de querer achar que ela tem que nos proteger, que ela tem que nos controlar, que ela tem que ter os desejos e as vontades incessantes e que nunca serão satisfeitas, nunca serão satisfatórias, nunca serão saciadas. O nosso ego e a nossa personalidade, no fim, só está querendo nos proteger. Mas a nossa essência tem que mostrar para nossa mente de que ela não precisa fazer esse papel impossível de ser realizado, que sempre vai trazer insatisfação, sempre vai trazer peso, sempre vai trazer sofrimento e tristeza. A nossa mente e a nossa personalidade tem que entender que a essência interior é quem sabe e pode governar a nossa vida para libertação de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a separação. No final, no grande final, o grande sentido da vida é sim saber viver. Mas a verdadeira pergunta não é qual é o sentido da vida. Por quê? A pergunta não é por quê. Por que estamos vivos? Essa não é a pergunta. Porque o porquê está no passado e o passado não existe. Assim como a pergunta também não é para quê? Para que estamos vivos? Essa pergunta está no futuro e o futuro também não existe. A única pergunta válida a ser feita é como viver. Não é por que viver, para que viver, mas como viver. Como eu posso realizar essa verdade última de que eu não estou separado da fonte e não estou separado com nada que foi manifestado na realidade. Como? E é um pouco disso que falaremos hoje. Como? Como viver? Como despertar e como nos mantermos despertos. Pois o despertar em si, ele não é algo que se sustenta como um passe de mágica. Ele se sustenta na constância, em se permanecer com os olhos abertos, em acordar todo dia, em renascer todos os dias. Isso é o despertar. E se todo o problema está na separação, e se a separação só é possível em nossa mente, em nossa personalidade, em nossa percepção do ego, automaticamente o problema, a raiz do sofrimento, está em nossas próprias mentes. Ou seja, somos seres infinitos e ilimitados. Somos a pura luz, a pura consciência, o puro amor manifestado. A luz mais pura que existe é quem nós somos. Mas essa luz é envolvida por uma mente, por um ego, por uma personalidade. E tem que ser assim para essa luz interior poder interagir com a própria realidade manifestada.
tem que ser assim para nós nos entendermos como essa união nessa pluralidade sagrada e divina, para interagirmos com outras luzes e outras essências que são nós mesmos em última instância. Mas percebam que essa luz só não está acesa, irradiando essa divindade, pois essa luz está envolvida pela nebulosidade de nossa mente. Entenda que o problema não é a mente, entenda que o problema são as percepções que a mente tem. Entenda que o problema é a nebulosidade que nubla, que blinda, que ofusca essa luz interior. Então, até o dia em que podemos e poderemos despertar e realizar essa verdade última da nossa essência, e a nossa essência governar a nossa mente e o nosso ego, até esse dia chegar, nós precisamos saber da teoria e da prática. Nós precisamos nos envolver com esses conceitos como os que estamos dizendo agora e praticar isso em nosso cotidiano, entendendo que se o problema é a nossa mente, que é demasiadamente agitada, desvirtuada, desgovernada, então essa essência precisa trazer essa governança, precisa governar a mente. E o primeiro passo para que isso aconteça, o mínimo, é parem de se estimular. Parem de excitar a mente de vocês. Parem de correr atrás desses desejos efêmeros e momentâneos que a mente insiste em lhe sugerir. Parem de ir atrás, de alimentar ainda mais o fogo do desejo e o fogo da individualidade e do egoísmo. Comecem a partir de já a praticar o que é o próprio resultado de quando você for inteiro, de quando você conseguir realizar essa verdade última da união infinita e primordial, que é compreender que a partir da união, a partir do momento em que você for unificado como você é em essência, a partir do momento em que sua mente e sua personalidade agir de acordo com esse governo interior da sua essência, o que acontecerá nesse dia é que inevitavelmente você amará. Você amará quem você é, pois você é Deus. Você amará o seu irmão e a sua irmã, pois eles são deuses. E o mesmo Deus que é você, e o mesmo Deus que é nosso Pai e nossa Mãe. Nesse dia você terá compaixão. Nesse dia você irá estender a mão, ser paciente, ser compassivo, ser amoroso, ser respeitoso. Nesse dia, você irá perceber que somos profundamente interconectados e interdependentes. Que nós precisamos de todos nós unidos para realizar essa percepção. Que nós só seremos, em última instância, realmente livres quando todos os seres forem libertos. Então, é inevitável auxiliar. É inevitável trazer palavras de conforto, sorrisos, gestos, atos, acolhimentos a si e ao próximo. Então, se é isso que você fará quando você despertar, é isso que você precisa fazer agora. Pois só existe o aqui e o agora. Absolutamente mais nada está fora desta realidade, deste momento presente.
O despertar é aqui e agora. É amar aqui e agora. É se entregar para a vida sem resistência, aqui e agora. Pois quando você resiste ao agora, você resiste à vida. E quando você resiste à vida, você resiste a Deus. Não resista, viva. Não resista, seja. Seja o momento presente. Você pode me perguntar, Pai, mas e se o momento presente for um desejo fervoroso do meu ego? Eu te respondo, viva-o. Pois ele vai te trazer sofrimento, e o sofrimento vai te mostrar que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E seguindo os desejos do ego, normalmente é esse caminho. Seguindo o sofrimento, você vai entender que não compensa. E aí uma hora ou outra você vai seguir isso que eu estou trazendo para vocês agora. Então ao máximo que vocês puderem fazer isso agora, façam. Sabendo que inevitavelmente não vai dar para fazer isso a todo instante. Porque vocês estão na matéria, estão encarnados, e o ego, ele vai tender a reinar. Então siga também o desejo e a vontade do ego. Mas saiba que quanto menos você puder fazer isso, melhor será. Porque seguir isso lhe trará sofrimento. Mas não resista ao sofrimento, pois o sofrimento é um dos maiores professores que existem. É um dos maiores caminhos para você compreender essa união. Para você compreender que o que compensa é seguir o desejo e a vontade divina que há dentro de você, que é o desejo da união, da compaixão, da misericórdia, do perdão e do amor. E a palavra-chave disso tudo, meus amigos e amigas, o que estamos querendo ser é quem nós somos. E quem nós somos, nós sempre fomos e sempre seremos. E quem nós sempre fomos e quem nós sempre seremos e quem nós somos aqui e agora é o ser. O ser infinito e ilimitado. E a melhor palavra para isso é justamente essa. Você é o ser. Eu sou o ser. Nós somos o ser. E isso é mais profundo do que parece. Pois a grande chave está nesse próprio nome, nesse próprio verbo, que é ser. A chave da vida é ser. É ser aqui e agora quem tu és. É fluir com o momento sem resistência. É ser um com o aqui e com o agora. Ser um com a sua ação. Ser um com a sua vontade. Ser um com o seu desejo, seja ele qual for. Mas com integridade. Sendo aquilo que a vida lhe propõe naquele momento. Que é o máximo que poderia. Por isso, seja, não resista. Não resista à vida. Não resista, inclusive, aos seus próprios desejos, que muitas vezes você vai tentar fugir e você não vai conseguir. Mesmo esse desejo do ego que está te apontando para o sofrimento, muitas vezes você vai tentar fugir, você vai tentar resistir, mas não vai ter saída, você vai acabar vivenciando ele, porque é um aprendizado que possivelmente você só conseguirá passar através do sofrimento. Então é melhor que você já logo seja e viva o momento para esse aprendizado vir logo. E quando o sofrimento vier, você não resiste a ele. Quando a tristeza vier, você não resiste a ele. Quando vier a escuridão, você não resiste.
Você vive, você é aquilo naquele momento. E aí o papel é cumprido, a lição é aprendida, pois você se integra com aquilo. Pois lembrem-se, tudo que existe é real, tudo que existe é Deus, tudo que existe é a sua própria essência manifestada. Então a dor é Deus, o sofrimento é Deus, a escuridão é Deus. Mas é uma face, uma faceta divina. Em uma escala, em um nível profundamente ilimitado. Então é a partir da aceitação, é a partir do envolvimento, é a partir da integração e da entrega ao fluxo da vida. Desperto, consciente, presente no aqui e no agora e amando a vida, o seu entorno, as suas relações, as suas situações. É assim que você estará trilhando o caminho estreito, que é o caminho fácil, que é o caminho leve, que é o caminho sublime, que é o caminho que vai trazer a verdadeira felicidade, a felicidade duradoura. Pois isso eu garanto para vocês. Esse sublime estado de bem-aventurança é totalmente possível, é totalmente praticável, é totalmente sustentado e sustentável. Mas para isso, não resista. Não resista à vida. Não resista ao momento presente. Não resista a essa dor. Não resista a essa relação. Não resista a essa dificuldade. Se envolva com ela. Se integre com ela e se entregue a isso. Seja, não resista. Amados irmãos e irmãs, neste momento, eu gostaria de abrir a palavra para quem quiser comentar algo, para quem quiser perguntar algo, para quem quiser contribuir e compartilhar com alguma coisa. Tudo bem, minha filha? Tudo bem, meu irmão? Querem ouvir mais, então? Uma copa de água? Quero, filho. Água ou chá? Os dois. Muito obrigado, filho, por sua gentileza. E pela sua atenção. Muito obrigado, filho. Deus te abençoe. Mas como a gente sempre diz, que acima de tudo, você e todos nós possamos compreender as bênçãos que já nos são entregues. Pois, saibam, é bonito dizer que Deus te abençoe, mas é algo totalmente redundante. Se for dizer profundamente, não faz nem sentido. É dizer algo que acontece, sempre aconteceu e sempre acontecerá incessantemente. O que não acontece normalmente é perceber isso. Então, que vocês percebam. Né? Percebam as bênçãos do aqui e do agora. Quanta coisa, filha. Será que tem algo para ser compartilhado? Sim, eu acho que eu gostaria de ler essa última. Foi um recadinho muito bonitinho de uma criança. Eu achei bem legal. Ó, ela coloca assim:
Tias e tios, vim aqui ajudar vocês a amar e perdoar. É simples, eu tenho 6 anos. Imagine que essa pessoa aí que fez coisas feias pra você tem 6 anos de idade. Amém. E quando tem essa idade, e quando tinha essa idade, tios e tias, não aprendeu a fazer as coisas direito, porque os adultos que estavam por perto eram pessoas com muitas limitações. Daí esse menininho ou menininha cresceu sem ter recebido aquilo que precisava para entender tudo isso que você, de tio, entende agora. Então faz assim, Obrigado. quando doer, quando o ressentimento fazer aquela coisa que aperta o seu coração, feche os olhos. Imagine essa pessoa pequenininha que nem eu e só diz assim para ela: que pena, criança, que você precisou receber amor, conhecimentos e limites e não recebeu. Eu posso perdoar você quando entendo que o que você me fez foi ignorância. Foi resultado de tudo o que você tinha que ter recebido para não fazer o mal e não recebeu. E dá um beijinho nele. Bonitinho, né? Isso jamais vai fazer com que essa pessoa, agora adulta, não precise se responsabilizar pelos seus atos e melhorar, mas vai aliviar o seu coração, que é o que quero que você sinta agora. Um beijinho, titias e titios. Sou a Juju. E assim uma criança de 6 anos dá uma aula para todos nós. Isso que a nossa amada e querida Juju nos trouxe agora é um ponto de vista muito válido. Porque, trazendo um pouco das palavras do nosso irmão Tomé, no último encontro, uma hora ele comentou que, na realidade, tudo isso, o problema é uma infantilidade da nossa mente. E entenda que infantilidade é diferente do que, por exemplo, a Juju tem. Porque a Juju tem inocência. E a inocência é crística, é divina. Infantilidade é realmente nesse sentido de que a pessoa simplesmente ainda não compreendeu algumas coisas que um dia compreenderá. E nós não ficamos bravos com uma criança quando ela não sabe alguma coisa, né? Porque ela não sabe. E esse é um jeito que a nossa amiga trouxe, que funciona muito, em muitos momentos, para a gente perceber o próximo, mas também perceber a nós mesmos. Perceber quando a nossa mente, o nosso ego, agir com essa birra, agir de uma maneira descontrolada, agir de uma maneira ilusória, se acreditar separado, se acreditar onipotente, se acreditar autossuficiente. Quando a nossa própria personalidade agir de maneiras que não condizem com essa teoria que nós gostaríamos de aplicar. Quando a nossa personalidade agir assim, quando o nosso ego agir assim, uma grande sacada é agir exatamente dessa maneira. É a gente não brigar, não se culpar, não se martirizar por causa disso. Se acolher, se amar, entender que aquela birra que nós fizemos, aquela infantilidade, porque é uma birra, é uma infantilidade que nós fazemos a todo momento, muitas vezes, muitas horas. Aquilo é alguma falta que nos teve. Aquilo é algo que não ficou muito bem compreendido, aprendido, ou realmente algo que não foi vivenciado, não nos foi ensinado. Aquilo, na verdade, é um grito de socorro. É um grito de socorro da nossa mente, da nossa personalidade, do nosso ego,
de não aguentar mais estar no controle, gente. Essa que é a verdade. O nosso ego não aguenta mais estar no controle. Pelo simples fato de que é impossível ele conseguir controlar as coisas. É impossível ele conseguir realmente trazer satisfação, trazer proteção, trazer felicidade para nós. É impossível. E ele está cansado porque ele sabe que ele não consegue mais, porque ele já tentou de tudo e não consegue. O ciclo de desejo e tédio, o ciclo de desejo e insatisfação que nosso irmão Tomé estava dizendo, a nossa personalidade não aguenta mais isso, nós não aguentamos mais isso. A gente não aguenta mais essa sede que não passa. É ou não é? Não aguento mais. A gente não aguenta mais esse sentimento de que parece que agora sim, agora a gente chegou, não é? Não tem esse dia? Chegamos, resolvemos. Nossa, agora eu cheguei num estado que eu não perco mais. Aí perde. Porque esse estado ele foi alcançado através da mente, através do ego, através da personalidade. Isso só é possível de ser alcançado a partir da essência, a partir da não resistência da mente e do ego, a partir da integração com aqui e o agora, com a amorosidade, como a nossa pequena nos afirmou. Seria perder o medo? O medo é o puro produto da mente e do ego, pelo simples fato e profundo fato de acreditar estar sozinho, de acreditar estar separado. Essa é a fonte de todo o mal, como dissemos, então essa também é a fonte do medo. Porque o medo vem realmente dessa falta de que as coisas não estão certas, as coisas precisam ser ajustadas, eu preciso me proteger. Como o nosso irmão disse no último encontro, eu preciso fazer por mim, eu preciso... Enfim, nós precisamos ser egoístas para não sentir medo. É um mecanismo de defesa por causa do medo. Por isso que a mente nunca vai conseguir, o ego nunca vai conseguir chegar nesse estado de despertar. Porque não tem como o ego despertar. Só tem como o ego perceber e reconhecer o despertar que já existe. E deixar com que a verdadeira governança, o verdadeiro governante, o verdadeiro governador chegue, que é o ser, que é a essência. Posso ler essa que tem tudo a ver com a pergunta? Por favor, filha. Os perigos existem, não negamos, mas nenhuma pedra há na estrada que não tenha sido colocada lá por alguma razão. Confiar nisso é o mesmo que entender que se nada acontece por acaso, nada há que não esteja sob o olhar atento de Deus maior. Se injustiças acontecem hoje na sua vida, acredite que tudo se resolverá. Não só porque você batalha por isso, mas porque estamos todos regidos pela lei maior e pela justiça divina. Entenda que a prova máxima de amor a si e à vida que você pode manifestar é acreditar que não há um só dia, um só momento em que você está lidando com algo sozinho. Não estamos sós nunca e, no entanto, vivemos a vida vigilantes como se estivéssemos. É importante sim orar e vigiar, mas estar hipervigilante não é o mesmo que estar em alerta saudável e no controle da própria vida. Seu irmão de fé, Zé. Salve, Zé. Falou tudo ou não? Perder é o medo. Aí vem a coragem, né, filho? E sabe que a coragem é agir com o coração. Isso é coragem. Agir com o coração. Ou seja, a coragem que dissolve o medo é agir com a confiança do nosso coração, por falta de palavras, mas usando a mesma palavra que a gente está dizendo, né? Agir com a confiança do ser e da essência, de que a essência não está separada de absolutamente nada. E aquilo que eu comentei,
que é o mesmo que o nosso irmão reafirma, que é: nenhuma pedra no caminho está ali à toa, está ali sem algum motivo maior. Ou seja, não resista aos sofrimentos, não resista à dor, não resista à escuridão, porque aquilo tem um profundo e sagrado motivo. Não resista aos irmãos espirituais das trevas. Não peça para que as trevas sejam afastadas de você. Peça para que você tenha luminosidade para abraçar e abarcar essas trevas. Porque elas não são algo diferente de você. Elas são você em essência, em um estado, em uma manifestação diferenciada. Diferenciada pelo quê? Somente pela percepção, porque até isso também é uma ilusão. Porque a gente está aqui no mundo das formas. Então as formas também são ilusão. O que mais, meu povo? Então, pai, a ideia é nós termos autocompaixão, né? Porque a gente se culpa muito, se martiriza, não faz as pazes com esse outro lado que também somos nós, né? Exato. Eu acho que a gente se cobra, inclusive, de compreender os outros, de ser mais amoroso, de ser mais atento. E a gente esquece, né, de nos tratar com amorosidade. Perfeito, filha. E muito obrigado por esse comentário, porque eu posso trazer algumas coisas dentro disso, que é importantíssimo de se falar. Que é esse conceito que eu estava dizendo que é, pessoal, até nós não sermos despertos, até o dia em que nós não estivermos totalmente integrados com a nossa essência e com o todo, até lá vai ter o dia e muitos momentos em que o ego vai continuar percebendo a realidade como ele tem que perceber. Vai continuar tendo medo, vai continuar tendo repulsa, vai continuar tendo aversão, vai continuar tendo apego, vai continuar tendo desejo. A gente poderia falar um monte de palavras, mas tudo se resume a isso. Apego, aversão e desejo. É só isso. E aí é entender que nós temos que fazer ao máximo para vivenciar essa vida como nós vivenciaremos no dia que nós formos integrados. Né? Mas sabendo ao mesmo tempo que, por enquanto, em muitos momentos isso não será consumado. E quando isso acontecer, volta, por isso que a chave de tudo, não é, por isso esse é o verdadeiro despertar. O verdadeiro despertar é ser aqui e agora sem resistência. Sem resistir às suas falhas, sem resistir aquilo que você acredita que você tem dificuldade, aquilo que você acredita que você fez de errado, sem resistir a nada disso. Apenas integrar e fluir com isso. Inclusive com esse sentimento, filha, de culpa por se culpar, entende? Como é uma coisa que é um emaranhado muito grande. A gente se culpa, aí depois a gente começa a se culpar por ter se culpado. Aí o que a gente faz? Aceita também isso, integra isso. Integra a culpa de se culpar. Mas nunca esquecendo da teoria. Nunca esquecendo da verdade última. De que nós não estamos separados. De que tudo acontece por motivo. E de que todas as pedras no caminho, como o nosso irmão Zé disse, estão ali para nos trazer mais próximo dessa nossa essência. Um sofrimento, uma dor, nada mais é do que um caminho que te traz mais próximo da sua essência. Se vivido, se integrado, se não resistido àquilo. Entendem?
Ah, mas poxa, tem uma dor, tem um sofrimento que não me trouxe nada, é só sofrimento por sofrimento. É simplesmente porque você resistiu a ele até agora. Você nunca aceitou ele, você achou que ele estava errado. Você achou que ter esse sentimento, essa sensação, essa linha de pensamento é algo que não pode se ter. E você só vai deixar de ter isso quando você tiver. Tenha, sinta, caia, se for necessário, na escuridão. Porque é na escuridão que você vai falar, ok, já senti, já vi, mas parece que não convém muito. Né? Para isso, a grandiosa história do nosso amado irmão Venâncio, que é o preto velho que abriu os fóruns aqui, né? No primeiro fórum. Que hoje é um ser que vive o despertar contínuo, justamente por ter se entregue ao ápice da escuridão e ao ápice do sofrimento. Mas ele se entregou, ele não resistiu. E aí ele foi catapultado para frente. Enquanto muitos outros estão flertando com esse sofrimento sem nunca beber dele, sempre resistindo, sempre retraindo, sempre tendo uma repulsão a isso. É delicado esse tema, é difícil isso. É difícil. Mas é um fato. É um fato porque um outro fato é que nós damos uma grandiosidade para as coisas que elas não têm. A gente vê o sofrimento de um tamanho que ele não tem. A gente vê a dor de um tamanho que não tem. É sempre muito menor do que aquilo. Mas a gente só percebe que aquilo é menor quando a gente entra, quando a gente vive, quando a gente tenta fazer alguma coisa construtiva com aquilo. Aí aquilo muda, aquilo passa, o aprendizado vem. Se é jogado para baixo do tapete, se é repelido, é aquela grandiosa frase. Aquilo que você resiste, persiste. E quanto mais você resiste, mais ela persiste. Isso é uma lei. Quando você abre as portas e olha aquilo como aquilo realmente é, que é o quê? Sagrado e divino, não importa o que seja, isso é sagrado e divino. Essa lição, por mais sombria, por mais dolorosa, por mais sinistra que ela pareça, ela existe. Se ela existe, ela é Deus. Se ela está aqui agora é porque ela quer me ensinar alguma coisa, porque Deus é luz, vida e amor. É o ápice da justiça, da compreensão, da bondade. Então eu vou olhar para essa escuridão, para esse sinistro, com envolvimento e com entrega. E eu vou permitir que ele entre. Mas não com repulsa, não com julgamento, vendo o que ele é Deus em ação, então vem. E aí isso vem e te transforma, e aí você vê que aquilo não era escuridão, não era sofrimento, não era nada disso. Que parecia ser um monstro gigantesco, quando acolhido, simplesmente se transforma no que é Deus. E vai nos trazendo mais próximo de quem nós somos, Deus. E vai trazendo leveza, vai trazendo facilidades. Liberdade e paz, que são duas coisas totalmente inerentes umas à outra. O grande motivo disso tudo é a união, mas é o quê? É a liberdade, sermos livres para descer, para subir, para vagar por todo esse universo e por todas essas dimensões. É isso que Deus quer, é isso que Deus está nos preparando para a gente ir para todos os lugares do universo com liberdade. E quando temos liberdade, naturalmente temos paz. E quando somos livres, naturalmente amamos. Entenda que amar
E aceitar, por exemplo, essa escuridão que eu disse, não é compactuar com ela, não é achar que tá certo, não é achar que aquilo tá bom, que aquilo é bonitinho, não é ser complacente. Pegar ela e lembrar que toda chuva passa. É lembrar que a impermanência existe e a chuva passa. É lembrar que essa tempestade, ela vai passar. Então, é melhor que eu me entregue e me envolva com ela e veja a beleza dela do que eu ficar encolhido, chorando, com medo desses raios e trovões, porque aí não passa nunca. Tem uma amada madame que vem aqui, uma senhora, não posso falar senhora que ela fica brava, que é a pombogira das flores. E ela uma vez usou uma analogia que eu achei fantástica para concepção de vocês, que é: pensa em uma música ruim quando ela começa a tocar. Se você começa a lutar com aquela música e ela não quer que pare essa música, meu Deus, mas você não tem o controle dela, ela tá lá tocando em algum rádio que não é seu, aquela música de 3 minutos, ela vai parecer que ela teve 3 horas. Ela não acaba nunca mais, certo? Agora, se você entra na brincadeira e vê que aquela música, por mais esdrúxula que ela pareça, ela tem a sua beleza, porque todas as músicas têm, e aí você dança, é essa frase que ela disse que eu já estava até me esquecendo, e aí você dança conforme a música, já que você não tem o controle remoto dela naquele momento, você dança conforme a música. O que acontece? Aquela música passa, de 3 minutos ela vira 3 segundos. Ou seja, o estado de presença, o estado de ser na luz e nas sombras faz com que tudo flua, com que tudo aconteça, inclusive com uma percepção até de como se as coisas fossem rápidas. Mas não é que são rápidas, elas são como elas são, porque elas não têm nem passado, nem presente, nem futuro, é um eterno agora. Então é um contínuo, um eterno. E aí essa frase fantástica que é dançar conforme a música. Você querer resistir à música que está tocando é uma infantilidade, né? É muito mais sábio dançar conforme a música. E é essa simbologia da dança, ou seja, com fluidez, com movimento, contornando aquilo, com presença. Não dando tanta importância naquilo. E não dando a importância, dando somente a importância necessária. Que é tão importante como o quê? Como qualquer outra coisa da vida. Não é mais nem menos. Entendem? Então, pessoal, no resumo da obra, a separação só existe na nossa percepção. É essa percepção desvirtuada da realidade que causa todos os sofrimentos. Então, a partir de já, entendam que nada está separado da fonte primordial. Que nada que existe é a ausência. Não existe a ausência, só existe a presença. Porque se existe, é real. Se existe, é Deus. Então, como viver a partir dessa percepção da união? Da percepção de que tudo e todos e todas as dimensões e todos os tempos são um elemento só, uma mesma fonte. Viver com presença, entrega e aceitação. Com aquela aquela frase muito interessante que o pessoal gosta de dizer aqui, que é com o ápice da inconformidade e com o máximo da satisfação. Porque tudo
não é inconformidade de revolta, é inconformidade de não estar formatado, de não estar com uma forma fixa, de ser sempre uma eterna transformação de formas. E nessa transformação de formas, com aceitação, com satisfação, com envolvimento e com fluidez, fluindo conforme a música, dançando conforme a música, integrando tudo e todos, sabendo que tudo o que vem a nós é divino e é sagrado. E tudo está aqui para nos trazer essa realidade última, essa percepção última de que nada está separado. Nós somos um só. Assim sempre foi e assim sempre será. E quando a gente tem essa percepção, entenda que é inevitável não amar. O amor se torna algo totalmente inerente a essa percepção. Se eu não estou separado de vocês, e vocês são o mesmo que eu sou, então eu amo profundamente cada um de vocês. E amo profundamente. Porque eu sei que a felicidade de vocês é a minha felicidade. E a minha felicidade é a felicidade de vocês. E que a vibração que estamos tendo nesse momento agora é a verdadeira magia. Porque todos nós estamos sentindo esse amor em diferentes níveis, mas todo mundo agora está minimamente entendendo que, pelo menos por esse instante, eu não estou separado. Pelo menos nesse instante não há nada que nos separe, a não ser o meu sentido da visão. A não ser a minha percepção. E aí vem uma coisa que é importante eu dizer. A percepção, ela vem através do que em nós? Qual é o mecanismo que faz a percepção acontecer? Sim, mas através de qual mecanismo o ego e a mente percebem? Os cinco sentidos. Então, os 5 sentidos é uma espada de 2 gumes. Pode ser uma profunda prisão, onde o ego e a mente vai se emaranhar e vai acreditar, por exemplo, nessa separação. Ou os 5 sentidos pode ser a porta da libertação, a porta do despertar. Ou seja, utilizar dos instrumentos que nós temos, que são divinos e sagrados, existem motivos para serem. Então, se Deus colocou aqui 5 sentidos, e é através dele que a mente vai perceber, mas que através ainda de tudo isso está a essência vivenciando e experienciando essa realidade, então como que não só a minha mente, a minha personalidade, o meu ego, como as minhas faculdades sensoriais também podem servir a essa essência interior. Então, como a minha visão pode trazer a verdade última de quem sou? Como o meu olfato pode trazer essa verdade? Como o meu paladar, como o meu tato, como a minha audição? Aí entenda como é uma espada de 2 gumes. Se você só consome visões de separação, de medo, de desejo, de apego, desejo ou aversão, é isso o que a sua mente vai perceber. E é isso o que vai causar uma neblina maior ainda para ofuscar a sua luz. Porque mexer na sua luz não vai nunca. É como uma roupa. Essa roupa pode estar rasgada, pode estar suja, pode jogar fezes nela. O corpo do menino vai continuar exatamente do jeito que está. Mas a experiência vai ser diferente. Então, como utilizar os 5 sentidos como ferramenta
para sutilizar a mente e o ego, para dissipar um pouco mais essa neblina mental, para essa luz começar a ganhar cada vez mais fôlego e aparecer um pouco mais, iluminando e adentrando as entranhas realmente da sua mente e do seu corpo, até que essa essência, esse ser governe o estado de presença e de existência. Se perguntem, o que eu posso ver que me trará isso? O que eu posso ouvir que me trará isso? O que eu posso me alimentar que trará isso? O que eu posso, quais ares eu posso respirar que me trará isso? Quais sons podem ser percebidos que me trarão essa essência? Por exemplo, tudo o que estão fazendo agora é isso. Certo? Vocês estão vendo? Podia ser uma imagem mais bonita, mas é um preto velho aqui, né? Dá mais num corpo jovem desse menino, né? Mas vamos trazer mais elementos. O que vocês estão vendo? Existem plantas, existem elementos aqui que representam forças sagradas. Existe essa imagem que é o principal ancoramento de toda a força que existe nessa casa. E olhar e visualizar e se concentrar, por exemplo, nessa imagem, facilita infinitamente mais a dissipação dessa névoa mental e o empoderamento, o brilho dessa luz interior acontecer, do que você, por exemplo, parar e colocar uma tela na sua frente e ficar vendo 1 milhão de coisas que de nada lhe adicionam, a não ser mais informações, mais peso, mais neblina mental. Entende? Ouvir como uma música suave que está tocando agora. Isso vai sutilizar a sua mente muito mais do que você ouvir vibrações que te estimularão de maneira ostensiva, extensiva, que te trarão desejos, que te trarão pensamentos, vibrações, vontades mais mundanas e mais carnais. Vai ter um momento que vai ter essas músicas como nós dissemos. Quando tiver, você dança, você vive com a carne, você sente o prazer. Você mergulha na lama, mas mergulha e nada, sabendo que a lama é divina, que aquela música é sagrada. Mas, integrando, mas no máximo que estiver ao controle, por falta de palavras, né? Quanto mais tiver à disposição na sua realidade, elementos que estejam mais conectados com essa essência interior da unidade, da união, do amor, da compaixão, melhor será, mais fácil será. Sabendo que tem um momento para tudo. E entenda que por que tem que dar uma forçadinha, em aspas, a realizar isso. A ver coisas belas, a ouvir sons harmoniosos, a se alimentar de sabores ricos em natureza, ricos em verdade, a sentir sensações prazerosas e sublimes, leves. Por que você tem que se forçar a fazer isso? Porque a vida na sociedade que vocês vivem vai fazer com que isso seja o mínimo possível. Por isso que se você lutar contra a música ruim, a imagem feia, a fumaça do escapamento entrando no seu nariz, você está perdido. Porque isso é a maioria do tempo que vai acontecer. Então se você resistir e negar isso, você já perdeu o jogo. Você tem que integrar, aceitar, se envolver e ver que aquilo é sagrado e divino. Mas se você também só ficar nisso, você vai complicar muito mais a sua vida. Porque vai existir momentos que você sim vai ter uma brecha nesse sistema para você escolher por você. Mas não escolher por você no sentido egóico, escolher pela sua essência, escolher pela essa unidade, escolher por esse amor, por essa compaixão entre tudo e todos. Então não percam a oportunidade de, quando vocês puderem, utilizem dos 5 sentidos como fonte primordial de amor, de união, de vitalidade, de sacralidade. Porque nem sempre será assim. E a compaixão sem esperar nada em troca.
Porque a gente está tendo um privilégio de escutar isso, e muitas pessoas não, né? Então nem todo mundo tem a compaixão. Exato. E nem todo mundo, filho, vai ter a possibilidade nessa encarnação de fazer nenhum por cento de nada que nós estamos falando. Por isso que a base da gratidão, do reconhecimento que você disse, porque é um simples reconhecimento dos privilégios da encarnação que vocês têm atualmente. Porque esse assunto é algo que passa muito longe da grande maioria da população. E poderia dizer que é uma pena e que é uma infelicidade, mas aí eu estaria contrário a tudo que eu falei até agora. Vai ter um momento de que chegará também essa oportunidade. Porque a oportunidade que está acontecendo agora também é sagrada e é divina. Assim como nós já vivenciamos isso, e possivelmente no futuro pode ser que vivenciemos de novo, mas vai valer da nossa percepção como será aquela experiência. Mas é inegável que a mudança vem de dentro, porém a sociedade e o sistema constrói e molda como você vai perceber o que vem de dentro. Então é um jogo muito complicado, não estou falando que é fácil. Vocês aqui, graças a Deus, é um pouco mais fácil sim, pelo simples fato de poderem sequer conceber isso, de ter tempo de pensar sobre isso. Tem gente que não tem tempo nem para dormir, literalmente. Tem tempo somente para trabalhar, se alimentar, se reproduzir, se proteger. Ou seja, só para viver na sobrevivência. E muitos seres nessa encarnação vão nascer e morrer e viver apenas o estado de sobrevivência. E assim é, porque tem um plano maior atrás disso. Mas não com complacência. Porque se você pode, por exemplo, fazer algo para que isso mude, faça. Se você pode ter compaixão, e você pode, tenha. Se você pode falar algo, se você pode doar algo, se você pode doar um sorriso, um alimento, um mantimento, uma roupa ou um gesto, ou se você pode doar simplesmente a sua compreensão e a sua honra por aquilo que a pessoa está passando, é isso que nós temos que fazer. Agora, entrar numa vibração negativa e contrária e de resistência e de repulsa e aversão a isso é um caminho de repulsa e aversão ao próprio plano cósmico e divino. Mas entenda que isso não é para trazer complacência como deixa que aconteça, que Deus sabe o que faz. Não, Deus age através de nós. E o sistema está aí, e a sociedade está aí do jeito que está, por nossa causa. Então nós temos que sim estarmos sempre conscientes, atentos, vigilantes, mas não hipervigilantes, né? Como nosso irmão disse. Atentos e conscientes e presentes aonde nós podemos ajudar, a nós e ao próximo. E quando nós não podemos, e vai ser um monte de vezes, a gente integra, aceita e faz todo esse processo que eu estava falando. Mas ter compaixão é aquela máxima, amar que ser amado. E, gente, isso é uma coisa que às vezes não fica tão clara. Por quê? Que o verdadeiro objetivo é amar do que ser amado. Gente, isso não é por uma moral, uma conduta, uma ética. É pelo sentido literal. Também, mas que, de causa e efeito sim, sempre. Mas, ainda assim, o que eu estou querendo dizer é, por que é amar que ser amado que a gente tem que focar? Porque, gente, é muito melhor amar do que ser amado. É muito melhor. Quem ainda não percebeu isso é simplesmente pelo fato de não ter amado e se proposto a amar de verdade alguém. Ou alguma situação. Ou algum sentimento. Ou alguma oportunidade. Mas principalmente outro ser senciente. Porque não é outro ser humano, é outro ser senciente. Todos os animais, todas as manifestações divinas. Quando você entra no ato, eu vou deixar isso claro, talvez fique claro. Vamos supor que tem alguém que
vamos dizer aqui, né, como se todo mundo aqui fosse solteiro, e aí chega uma pessoa que está perdidamente, que te ama com muita profundidade, mas você não ama ela de volta. O que isso muda na sua vida? Não muda nada. Muitas vezes é até desagradável. Você fala, caramba, a pessoa está atrás de mim, ela me ama. E não vou nem trazer num sentido mundano, vamos dizer num sentido profundo mesmo, de amor. É claro que, agora trazendo então num sentido mais profundo, alguém que você sabe de verdade que te ama, que te respeita, que tem uma admiração muito grande por você. Isso no máximo que vai fazer é trazer um acalentinho pro seu ego. Para você falar, que bom, eu sou reconhecido, eu pertenço a alguém. Mas se isso não é recíproco, se você não ama essa pessoa, ok, vai ser uma coisa ali gostosinha. Agora, se você ama essa pessoa, né? E aí quando eu estou dizendo, não é de paixão, porque paixão vem de posse, e aí vai querer algo em troca. Porque você amar com paixão alguém e não ser correspondido é terrível. Todos já passaram por isso, né? Amar alguém e não ser correspondido. Vou corrigir a palavra. Ter paixão possessiva por alguém e não ser correspondido é terrível. Agora, você amar profundamente alguém, como você ama um filho, uma mãe, por exemplo, não importa se você vai ser correspondido ou não. E se importa, é porque você não está no amor incondicional ainda. E quando você vai entrando no amor incondicional cada vez mais, você entende que a verdadeira jogada é amar do que ser amado. Porque o verdadeiro sentimento de completude, de preenchimento, é sentir amor. É experienciar, é sentir o sabor de amar. Que nem agora aqui, gente, eu amo profundamente vocês. E eu estou realizado por causa disso. Por mim, eu pegava vocês agora, aqui, ó. Mas eu estaria, né, contra o plano divino. Gostaria de trazer tudo o que eu tenho e injetar assim, ó. E vamos fazer, e vamos todo mundo agora. Vamos desencarnar e vamos viver. Aí já ninguém quer mais, né? E vamos ser livres nesse universo inteiro. Mas eu acho que o governança falou, outra vez, que o desencarnado tem o ego também. Porque, gente, fica mais fácil a gente dizer para vocês que todo esse jogo se finaliza somente entre o plano espiritual e o plano material. Mas, infelizmente, isso é uma ilusão. Fica mais fácil só para entender. Mas é uma analogia dizer espiritual e material. O que a gente está querendo dizer, e todas as fábulas, histórias que tem sobre isso, está querendo dizer sobre um conceito muito mais profundo, muito mais amplo. Porque, até se você estiver no nosso lar da vida, você vai estar lá ainda com os seus laços familiares, com os seus conceitos, com as coisas que você aprendeu na vida, você vai estar com o seu ego. Só que quanto mais sutil essa vibração vai, mais essa unidade vai chegando. Só que o lance não é estar lá na 13ª dimensão, para falar uma coisa bonita, e estar lá sabendo que é uno. É estar aqui na Terra, encarnado, e saber que é uno. Aí não importa mais, vocês não ficariam com medo nem de ser desencarnado, ou de eu falar, não, continua vivendo aí, porque não importa. Não importa. O que importa é viver, é experienciar e é amar. Amar a vida, amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus não está acima de todas as coisas, Deus é todas as coisas, entende? Então é amar acima de tudo. E aí amando, se envolvendo, tendo compaixão, perdoando, sabendo que o perdão é totalmente lícito, porque é simplesmente um desencontro. Simplesmente um desencontro que aconteceu. Muito simplificadamente, muito verdadeiramente é só isso. É apenas um desencontro momentâneo. Depois você encontra e alinha de novo. Amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dano que se recebe. É justamente, é no ato de viver, servindo a vida, que você vai se nutrindo. Mas sempre sem
cair na ilusão da mente dessa doação desvirtuada, descompensada, de dar o que se não tem, de ficar, não tem mais energia para fazer, mas vamos lá, vamos fazer, gente. Não é isso que está querendo dizer. É servir a vida, doar, amar, ter compaixão, perdoar, tudo aquilo que é possível naquele momento. E tem muitas coisas que não são possíveis ainda. Saber esse equilíbrio, esse meio termo. Olha só, até chá. Faz sentido? Tudo bem, minha filha? Parabéns pelo trabalho. Você sabe que você vai ser, como já é, sempre profundamente bem-vinda aqui, enquanto for leve, enquanto for fluido, né? Enquanto as coisas encaixarem, enquanto as coisas fizerem sentido para você. Porque esse seu trabalho de psicografia é algo que, como hoje já contribuiu muito, pode contribuir sempre mais na medida certa do que é necessário. E esse trabalho, ele tende a ser realizado sempre. Porque é uma programação da própria casa. Eu ficaria muito feliz que fosse você como está sendo. Mas saiba que você não tem esse peso, entende? Tá? Mas o quanto você quiser, filha, se quiser até o fim da casa aqui manter, pode ficar, tá? Fala pra gente. Estivemos aqui com a fonte de luz violeta. Curas foram realizadas. Amanhã evitem álcool, comidas pesadas e grandes esforços físicos. Fiquem bem. Assuma como jornada do si. Ou seja, vamos nos nutrir, vamos nutrir os nossos 5 sentidos de bênçãos, de amor, de compaixão, de leveza. Porque hoje, em muitos níveis, aconteceram processos muito profundos na mente, na percepção de cada um, mas no plano espiritual, em diversas faixas. E toda vez que há uma atualização energética, é sempre muito bem aconselhável isso que que não é um ser, é uma falange. Isso que essa falange trouxe. Desde que seja leve. Mas entendam que às vezes é necessário um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de insistência para conseguir sobrepor alguns obstáculos. Então, às vezes, por exemplo, seguir isso que foi falado. Ah, mas amanhã é sexta-feira. Né? É um grande desafio seguir isso que foi falado. Então eles, né, foram espertos, trouxeram essa informação. Aí vem, se for para seguir isso com peso, com repulsa, de um jeito que não vai funcionar, que não vai encaixar na realidade, porque está tudo fluindo por algum motivo para que isso aconteça de um outro jeito, o meu conselho é: segue o que está fluindo. Só que o meu outro conselho, e esse é o meu conselho maior, é: saiba que às vezes você vai ter que lutar um pouquinho contra a correnteza, persistir um pouquinho mais, só para você chegar numa outra linha do rio, e que naquela linha do rio que você vai chegar, e você pode soltar, e aí você desce, e aí vai o fluxo. Muitas vezes a gente precisa ter essa persistência, essa resistência,
para subir, chegar na trilha, cortar um matinho ou outro, para a gente chegar nessa beirada do rio e aí sim poder falar, pronto, agora eu não preciso mais controlar nada. Agora eu posso soltar e eu posso fluir. Esse é o princípio, minha amiga, que acontece, você que faz meditação com o garoto, de, por exemplo, vocês vão fazendo toda uma série de concentração e quase que uma rigidez, uma luta muito grande ali para controlar a respiração, para fazer isso, para entrar na rédea, para entrar no limite, para entrar no ritmo, até que chega o momento que ele diz o quê? Agora você solta e chegou o momento que você não controla mais nada. Ele nem sabe a grandiosidade disso que ele está falando, agora ele está sabendo. Mas isso é uma lei universal. Você quer respirar com naturalidade dentro de uma meditação e sentir que você é o todo? Você vai precisar antes respirar com disciplina, respirar com resiliência, respirar aplicando uma teoria, praticando uma teoria, colocando ali parâmetros, seguindo o caminho, até que sim, depois disso, você pode falar, pronto, cheguei, agora eu solto. Ou seja, tem que estudar, tem que ir atrás de religiões, de conceitos, de informações, de filosofias. Tem que fazer, tem que buscar, tem que ir atrás, mas tem que saber a hora de soltar tudo isso para trás e deixar fluir. Tem que saber a hora de que as informações elas chegam apenas como repetição. E que talvez você só não conseguiu fluir ainda porque você está tentando compreender de novo aquilo. É como você ficar lendo instruções, vendo videoaulas de como se nadar, de como faz para nadar. Ah, faz isso, nade assim, bata o braço, aí você vê outro vídeo, você lê outro texto, você vê o PhD que falou disso, e você vai até o fim. Tem uma hora que você vai ter que falar assim, bom, agora eu preciso entrar dentro da água e eu preciso ver a experiência em si e soltar, deixar que flua todo esse conhecimento que eu tive para eu poder nadar. Saber quando é esse momento é muito importante. E esse momento para mim, por exemplo, é agora. Porque mais do que já falei aqui para vocês, começará a entrar nisso que eu disse, que é uma repetição, é um esforço, e agora a gente não precisa se esforçar mais. Todo mundo assimilou, todo mundo recebeu, todo mundo entendeu. Se não entendeu, tá gravado, graças a Deus, né? E sempre será valioso ouvir e revisitar novamente, em especial esse dia, mais do que todos os outros, não como uma diferença aos nossos amados irmãos Venâncio e Tomé, mas é que os assuntos que foram falados antes, e tinha que ser assim, e foi programado para que seja assim, eram assuntos que ainda estavam ligados com esse emaranhado da percepção humana. Hoje o tema foi sobre a verdade última, o que está além dessa percepção. Então, após isso, simplesmente sejam. Vivam. Não resistam. Sejam quem tu és, no aqui e no agora. Dancem conforme a música. A música está mais agitada? Dança mais agitada. Está mais lento? Dança mais lento. Não está tocando a música? Escolha a música que você quer ouvir. E se possível, então coloca, vamos dizer, um mantra, uma oração, uma sinfonia de Beethoven. Mas escolha, então, nesse momento que você puder escolher. Porque se você não escolher, alguém escolherá por você. E normalmente a escolha externa não está de acordo com a sua escolha interna. E a sua vontade, se não imperar, a vontade da sua essência, se não imperar, quem vai imperar é a vontade do ego, ou pior, vontade de outros egos, que é pior ainda. Antes está vivendo a vontade e o desejo do ego. Pior é viver o desejo e a vontade, por exemplo, desse sistema todo, que não é o desejo e a vontade nem do seu ego, nem da sua essência. Então, é isso.
É isso. Simples assim, né? Sejam o aqui e o agora, pois o aqui e o agora é Deus. Não resista ao momento presente, pois o presente é Deus em ação manifestado. Vivam o aqui e o agora com presença, com integridade, com fluidez e com amor. Que assim seja e assim é. Virar o copo para garantir a hidratação do rapaz, né? E se conectem com a água, pessoal. O que o nosso irmão disse na segunda-feira. Tupinambá. Tupinambá. Se conectem com a água. Saibam que a todo momento vocês têm a oportunidade de beber um elixir da vida. Se assim quiserem, se assim perceberem, se assim permitirem. Essa água aqui é um dos remédios mais sagrados que existe. Mas vocês podem reproduzi-la a qualquer instante, em qualquer lugar, a partir da intenção amorosa e da presença. Vamos finalizar com uma oração? É para apagar a luz? Por favor, meu filho. Meu amigo, muito obrigado por tudo que vem desempenhando na nossa casa. Obrigado. Eu que agradeço. E estenda os meus agradecimentos à sua maravilhosa esposa. Aquela menina é um anjo na terra. E a presença de vocês aqui nos ilumina. E o curioso é, todos que estão presentes aqui hoje, eu já falei alguma coisa parecida, não falei não? Falei, não falei? Ou vocês já esqueceram disso? Porque todos vocês são profundamente especiais. Não somente nesse sentido mais profundo, porque aí seria uma redundância, né? A essência de todo mundo é especial e é divina. Mas graças a Deus, meu povo, o ego de vocês é especial. A mente de vocês já está num nível muito profundo, de uma permissão muito grande. Falta isso aqui, ó, para essa luz interior governar com tudo mesmo a vida de vocês. Falta isso aqui. Continuem. E não é, poxa, mas ainda falta isso aqui. É que maravilhoso. E não importa se falta isso aqui ou se falta uma tonelada de coisa ainda. Não importa. Eu vou viver o aqui e o agora, com o que eu tenho, que é sagrado e é divino e é o suficiente. Sempre foi e sempre será. Mas parabéns, pessoal. Parabéns por tudo que vem desempenhando aqui nessa terra. Então, eu queria estender também, aproveitar as minhas vibrações, o meu amor e o meu carinho a todas as pessoas que depois ouvirem esse áudio em diferentes tempos, em diferentes espaços. Que a energia que foi reverberada aqui, do puro Cristo cósmico, invada todo o seu ser com o máximo de permissão, com o máximo de leveza, com o máximo de verdade. Então vamos todos fechar os nossos olhos. Ó minha poderosa, sagrada e divina presença, eu sou. Fonte primordial do universo e de toda a criação, fonte da minha própria essência, fonte de tudo o que é manifestado. Eu sou o que eu sou. Eu sou um só com o meu pai, eu sou um só com a minha mãe.
Eu sou um só com os meus irmãos e irmãs. Obrigado, meu Deus, pela dádiva preciosa de estar vivo, realizando a integração e a união inerente à própria realidade. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar consciente. Meu Pai, minha Mãe, minha divina presença eu sou. Por favor, continue sempre me levando aonde eu devo estar. Continue sempre me mostrando o que eu devo ver. Continue sempre intuindo os meus pensamentos, minhas palavras. Continue sempre me ensinando como agir. Continue sempre me ensinando a viver. Para que dessa maneira eu possa sentir e experienciar a tua realidade sagrada e divina e compreender a profunda verdade de que tudo é o todo, de que nós somos um, de que não há separação. Continue abrindo os meus olhos, Senhor. Meu amado coração pulsante, continue me mantendo desperto. Que eu nunca adormeça para essa realidade, para essa verdade, de que somos um só. E que eu tenha o vigor e a vontade de permanecer com os olhos abertos, conectados, integrados com a realidade. E que eu tenha o vigor, a vontade e a permissão de permitir que a vida aconteça através de mim. Pois em verdade, meu Deus, eu lhe afirmo, eu sou um instrumento de vossa paz. Em verdade, eu sempre lhe afirmarei que eu sou um instrumento do vosso mais puro amor. Em verdade, eu afirmo, eu sou um instrumento de vossa vontade. A minha vontade é a tua vontade é a minha. Assim sempre foi e assim sempre será. Pois em verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade eu afirmo, eu e Deus somos um. Eu sou o que eu sou e nós somos um só. Assim sempre foi, assim sempre será e assim é.